Olá, muito boa noite. Abrindo aqui a nossa live de hoje tão especial com a Liana Neto. Daqui a pouquinho eu vou estar me conectando aqui com ela. Vamos chegando, vamos chegando. Oi, aqui está você. Já mandei aqui. Vamos lá. Olá! Olá! Aí está ela, minha Ai, musa querida! inspiradora. Ai, a minha iniciadora. Aham. Como é bom ter um anfitriã como você. É uma honra poder estar aqui com você, poder trazer essa informação de qualidade para todo mundo. A maioria da minha audiência aqui já te conhece da nossa entrevista, eu falo muito de você, você está no meu e-book. A Liana Neto é uma doutora master aí no trabalho com trauma e tudo mais. Eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho. E não podia faltar a gente se sentar para tentar abraçar tudo que está acontecendo e bater um super papo, levando informação, levando acolhimento, levando o que quer que possa ajudar as pessoas, assim como a gente, É a verdade, atravessar. é verdade. É um desafio para mim estar aqui, né? A primeira vez que eu estou fazendo essa experiência e tem algo que profundamente me move para estar fazendo esse debut, né? Essa iniciação, essa abertura de novos caminhos. Me move o desejo de estar compartilhando algumas coisas que eu aprendi ao longo do caminho, aprendi da teoria, aprendi na prática, né? Da vida clínica, da vida pessoal. Então, me move estar conectada com pessoas que, de alguma maneira, possam receber isso para elas mesmas, receber isso e transmitir para outras pessoas. Eu sou psicóloga clínica, tenho quase 30 anos de profissão e minha especialização é em estresse pós-traumático dentro de uma perspectiva somática. Incluo a perspectiva simbólica também da psicologia analítica. A gente se encontra por esses bastidores, né? Entre o simbólico e o somático, a gente passeia por lá juntas. Então, meu desejo é realmente estar abrindo esse campo de conexão e contato. E até trazendo abrindo as nossas reflexões, né, quando a gente fala do somático e do simbólico, que abre as portas para a gente falar de como lidar com o que a gente sente no nosso corpo, né? E todos Sim. os símbolos que estão presentes nesse desafio desse pequeno vírus que se faz tão grande na sua potência avassaladora e veloz, que está mudando tanto a vida e os panoramas. E só para falar que o pessoal que está chegando, marca teu amigo, tua amiga, chama para essa live, ela vai ser importante. Vamos fazer aqui uma aula muito especial, então as meninas do Essential Life vão estar moderando, recolhendo todas as perguntas, todas as dúvidas que forem surgindo, a gente vai ter um momento para isso. Então podem ir escrevendo. E a Ariana vai abrir as portas aí do somático e do simbólico para a gente poder entender o que está acontecendo com a gente, quiçá, e talvez encontrar aí possibilidades para lidar. Então, se você conhece pessoas que podem se beneficiar diretamente com essa conversa, convide. Se você conhece pessoas que podem multiplicar essa conversa para ajudar outras pessoas, convide, são todos bem-vindos. A gente, na verdade, quer aportar mais recursos mesmo para um tempo de imprevisibilidade, um tempo de mudanças muito rápidas. Então, um cenário indefinido, um cenário desconhecido, nossa intenção é estar mesmo compartilhando recursos. Ok. Bora. Vamos começar pelo somático, esse corpo que está todo desregulado, coração na garganta, frio na barriga, pânico, ou às vezes desorientação, a dificuldade raiva, tristeza, sei lá, a dificuldade de se orientar.
Então, todos esses elementos, esses ingredientes fazem parte desse cenário, né? A gente já está dando a partida? Acho que ainda faltam aí 2 minutos. Quer... Ah, é verdade. Acho que eu já estou aqui no grau. Vamos esperar mais gente chegando. Decidíssima! Mais que britânica! Acho que vale a pena, então, antes da gente entrar direto no tema, talvez falar um Uhum. pouquinho desse casamento que você vem fazendo entre encontrar, né, a mente e o corpo. Só uns debriefings, assim, desses trânsitos, falando essa pergunta que sempre te refletiu, né? Como é que eu encontro o corpo na reflexão psicológica? Isso faz parte do seu currículo de Da minha primeira mão. investigação, é verdade, da minha curiosidade. Ao longo da psicologia, a psicologia ocidental, ela é muito pautada pelo simbólico, pelo analítico, pelo interpretativo, pelo verbal, pelo linguístico. E uma grande parte do nosso fazer psicológico ocidental, ele esqueceu o corpo, esqueceu que o que é psíquico é também fisiológico. Então, essa dança entre o simbólico e o somático, ela procura reconectar, refazer esse divórcio que aconteceu entre o corpo e a psique, que eu diria, não são sequer duas instâncias que se interferem uma com a outra, mas são uma mesma instância com duas manifestações. O que é simbólico se manifesta no corpo e o que é corporal se manifesta na psique também, na psicodinâmica. Então, são duas formas diferentes de observar o mesmo fenômeno, assim como a gente pode utilizar como metáfora da física quântica, né? Assim, a perspectiva do observador define se o que eu observo é partícula ou se eu observo é onda. Uau! Então, chegamos agora, né? Chegamos. Vamos receber tudo que chega como convite e provocação desse momento, que a gente falou um pouquinho, né? Que envolve ser rápido demais, que envolve ser imponderável demais, às vezes não dando tempo de respostas imediatas, porque causa um senso de orientação, e abrindo o paradoxo, que a gente até conversou um pouquinho à tarde, como aquilo que eu me regulo, que é no outro, como bando da nossa espécie, a solução da gente se orientar para se defender, para lidar com esse vírus, é se afastar desse lugar do contato com o outro. Né? Exatamente. Isso é um grande desafio como espécie que a humanidade está enfrentando, porque nossa arquitetura ela é feita para que a gente se regule em bando. Nós somos mamíferos e significa que nossa espécie é nominada pelo vínculo. Mamíferos são aqueles que mamam, ou seja, aqueles que precisam de um outro para se sentir seguro, para aliviar os níveis de estresse, para rebaixar os níveis de estresse. E nesse lugar de segurança, poder encontrar os espaços de imunidade, os espaços de regeneração. Então, se por um lado nós somos mamíferos de bando, por outro lado, o perigo atual ele nos convida ao isolamento. Então, precisamos nos afastar para evitar o contágio. E aqui se torna o primeiro grande paradoxo, como que vamos criar um isolamento por amor, não por medo, por proteção, né? Não por afobamento. Então, precisamos de uma atitude muito reflexiva para fazer o oposto do que os nossos instintos nos convidam. Nossos instintos nos convidam para nos agregar, somos seres gregários, enquanto a necessidade desse momento é de nos afastar. Então, o que vai nos ajudar a, dentro desse afastamento, dentro desse recolhimento, o que vai nos afastar a estabelecer o senso de segurança, estabelecer essa função fisiológica tão importante de conexão. Então, vamos precisar aqui encontrar formas alternativas, por exemplo, usar os recursos digitais, tecnológicos, né, de FaceTime, de olhar-nos face a face, porque essa é uma das maneiras através das quais o mamífero se regula. É coordenando emoção, é coordenando intenção, é coordenando cumplicidade, solidariedade, contato,
Então, através disso, a gente pode se regular. Mas, às vezes, esses recursos digitais não estão disponíveis, então, ainda assim, podemos usar o recurso do contato via telefone. E, nesses momentos, a minha recomendação seria: feche os olhos de vez em quando. Conecte com a melodia da voz da pessoa. Deixe que essa melodia te toque por dentro e que você possa sentir como se a presença da pessoa estivesse te tocando por fora aqui, como um abraço, como um aperto de mão, como um contato. Então, à medida que eu fecho os olhos, que eu sintonizo com a voz humana, e essa é outra competência que os mamíferos têm, de sintonizar o músculozinho, o menor músculo do corpo humano que tem no ouvido médio. Sintonizar com vozes humanas para, através disso, fazer o contato, estabelecer o senso de segurança. Então, eu faço essa conexão fisiológica, eu imagino a presença dessa pessoa e eu desfruto o que se move dentro de mim a partir dessa conexão. Então, eu vou utilizar os recursos que tem disponíveis e, claro, se eu tenho uma pessoa do meu lado, que eu possa desfrutar de vez em quando de um abraço, de um colo, de sentar junto. Tem um grande desafio que esse vírus nos convida e nos oferece ao mesmo tempo. Como toda crise, é um grande perigo e uma grande oportunidade. Esse vírus nos convida a uma reclusão de tudo que são estímulos externos, mas ele nos propicia de uma reconexão com quem está aqui imediatamente do meu lado. Então, usar esse espaço para buscar comunicações significativas, não só comunicações operativas, né? O que é que eu tenho que fazer hoje, o que é que a gente vai comer, o que é que eu preciso arrumar, tudo isso é necessário, mas não é suficiente quando eu preciso estabelecer um senso fisiológico de segurança para que eu possa me regular desses estados emocionais. Estados emocionais. Vou falar de alguns deles. A gente navega com facilidade por estudar a perspectiva somática do trauma, com as palavras luta, fuga, congelamento, ou dissociação, engajamento social. A gente pode trazer talvez um pouquinho dessa, suas palavras lindas, né? Dessa borda teórica para dar contexto, porque a gente está observando as respostas acontecendo, então pessoas que estão no estado de congelamento, perplexas, sem conseguir responder. Eu acho que eu compartilhei com você, nos primeiros dias eu fiquei um pouco assim, o senso de desorientação grande, né? Que pode passar ou se cronificar. Eu vejo pessoas brigando muito, né? Uma atitude de luta, como se quisessem estar lutando, tentando mobilizar toda a carga que está sendo gerada por esses eventos. Pessoas apavoradas, panicadas, em pânico total. Essa semana atendi 2 pessoas realmente com crises de pânico real e não tinham históricos de síndrome do pânico, mas viveram episódios de pânico que foi desengatilhado por esses eventos, né? E aí, quando eu não consigo identificar precisamente onde está o perigo passa, né, a estar na minha relação com o mundo. Então, sim. Naquilo que me mais é o que me regula, que é o engajamento social, né? Um grande paradoxo. E queria que você pudesse nomear um pouco, porque eu tenho, acho que, como a gente falou hoje, poder entender o que eu estou sentindo, poder nomear, poder dar palavras, poder compreender por que meu corpo está agindo desse jeito, essas reações, para que então eu possa oferecer algum tipo de continente e voltar para a minha clareza. Né? Mas sem antes eu reconhecer e sentir a tristeza, a dor, o medo, a raiva, seja lá o que for, é muito difícil sair desse lugar. Então, acho que a gente poderia abrir essa borda teórica, tem aí, né? Claro. Tem uns desenhos aí que eu acho que eu conheço. Eu quero aproveitar e trazer um pouco mais uma expansão da sua pergunta, que foi contextualizada de uma forma tão linda, que é, em primeiro lugar, se eu não posso sentir, eu não consigo elaborar, eu não consigo modificar. O que eu não consigo sentir, eu não consigo modificar. Então, uma das grandes primeiras tarefas para a função de regulação é o aumento da capacidade de sentir. Por isso é importante saber, para você que está nos escutando e que talvez tenha aberto a torneira e tenha se sentido desesperançado, tenha se sentido sobrecarregado durante esses dias,
uma parte do que você está sentindo é natural, é desejável. Ninguém elabora lutos e transformações sem poder sentir a dor, né? Então, tem uma frase de Gandhi que eu adoro, repito muitas vezes, a gente precisa de mais força para sentir do que para não sentir. Então, o que eu não posso sentir, eu não posso transformar. E o que eu não posso nominar, que foi a outra provocação que você trouxe na sua pergunta, eu não consigo elaborar. Então, muito do que eu sinto, ele se organiza de uma forma sensório-motora. Por exemplo, eu me dou conta da compulsão de estar olhando as mensagens e da compulsão de estar encaminhando as mensagens e de continuamente abrir o celular, uma compulsão motora, né, que muitas vezes eu não consigo identificar essa fonte de ansiedade que me gera esse comportamento compulsivo. Eu não consigo nominar que eu estou ansiosa. Então, existe como que uma sequência aqui. Eu primeiro preciso aumentar a minha capacidade de sentir. Depois eu preciso aumentar a minha capacidade de nominar o que eu estou sentindo. E então eu posso aumentar os meus recursos de regular aquilo que eu estou sentindo. E aí vamos olhar um pouco agora, dentro da sua pergunta, as emoções, né? O que é que a gente faz quando a gente está com essa profusão de emoções que se apresentam num cenário que muda momento a momento de uma forma absolutamente imprevisível. Então, eu fiz aqui um quadrozinho, eu vou fazer uma tentativa aqui, a coisa pequena, foi pequena aqui. Que é a minha tecnologia aqui, moderníssima, mas ficou ótimo. Não ficou assim? Ficou maravilhosa. Muito bem, agora eu estou dando fisicalidade aqui na tela, tudo. Então, tá ótimo. Muitas pessoas, talvez no início desse processo, elas começam com sintomas mais dissociativos, sintomas que vêm desse estímulo que sobrecarrega nossa fisiologia, porque vem rápido demais, porque vem de uma forma intensa demais, porque vem sem que tenhamos recursos suficientes para lidar, né? Então, os recursos dissociativos são os recursos mais frequentemente utilizados e eles estão na base de todos os mecanismos de defesa, a começar, negação. Não é tão problemático assim. Não, isso vai ser mais passageiro do que a gente imagina. A gente não vai viver isso que os outros viveram. Nosso país é quente, lá estava frio. Então, vários discursos que passeiam pela negação de que estamos vivendo um momento de pandemia. Isso significa, literalmente, que estamos agora, como humanidade, como um só corpo. Estamos agora, como humanidade, como um só pulmão, um só sopro. Então, estamos unidos. Aqui não tem nada mais democrático do que a pandemia. Vai atingir ricos, vai atingir pobres, vai atingir todas as culturas, em todos os gêneros, todas as idades. Então, é bastante democrático. Outro recurso dissociativo muito, muito comum é a racionalização. Eu começo a estabelecer muitos conceitos, muitas ideias, mas a verdade é que, sem me dar conta, eu estou já tocando a minha mão, tocando a maçaneta da porta, tocando o elevador. E eu não consigo assimilar para mim que isso vai me afetar e que eu preciso ter uma resposta, um comportamento realmente direcionado para essa ação. Então, as respostas dissociativas, elas fazem parte do conjunto de respostas mais primitivas. A gente tem aqui esse quadro, é o quadro formado, esse quadro foi inspirado por Stephen Porges. Stephen Porges, a imagem fica invertida na tela. Ok, eu vou explicar. Tá, aí você só fala as palavras, porque eu falo, são só títulos, então acho que dá pra gente seguir mesmo invertido. Ok. Na verdade, me importa muito essa relação vertical, né? E a relação horizontal eu posso explicar o que vai acontecendo aqui. Tá. Então, vou falar um pouco de história da evolução, certo? Para chegar na sua resposta. Se eu tiver muito abstrata, você me ajuda a dar... Claro. Obrigada, César. Então,
Era uma vez no princípio dos tempos, quando não existia a humanidade, quando a vida só habitava as águas, porque a atmosfera tinha muito pouco oxigênio para formar uma camada protetora, e mesmo dentro da água existia muito pouco oxigênio. Nessa época só viviam os peixes cartilaginosos, e a vida precisou de um mecanismo para que pudesse regular o metabolismo, diminuindo o metabolismo, e permitindo dessa maneira que o organismo sobrevivesse a um ambiente de muito pouco oxigênio. Então, aí começou a primeira construção do sistema nervoso, que é o sistema parasimpático, o que a gente conhece. O parasimpático velho, esse sistema representado aqui por esse círculo vermelho, e ele tem a função de criar esse fechamento, esse trancamento, para permitir que a vida conseguisse reduzir o metabolismo e sobreviver diante de grandes ameaças à vida. E como ele é o sistema mais primitivo, é para ele que vamos muito rapidamente quando nos sentimos sobre uma condição de ameaça à vida como estamos agora. Então, esse senso de desorientação, esse senso de impotência e de colapso, de depressão às vezes, um senso de incapacidade de lidar com o que está acontecendo, às vezes com as coisas mais cotidianas. Um congelamento mesmo, né? Uma petrificação, um choque. Né? São palavras que falam muito dessa paralisia, desse parar, né? Desse vermelho, pare. Né? Isso. E com isso, a incapacidade de sentir. A incapacidade de sentir o medo. A incapacidade de sentir a dor sua pelos seus, pela humanidade. A raiva. A raiva. Que foi interrompido. Isso. Né? Ou seja, todo esse estado mais anestesiado que a gente encontra está aqui nessa fisiologia. Pois bem, quando a vida evolui para a Terra, e isso a gente vê com os répteis, quando os répteis chegam na Terra, eles fazem quando eles vêm a existir como espécie, eles fazem essa transição da água para a terra, como a gente vê com o crocodilo, com a tartaruga, com as serpentes. Eles precisam de um outro recurso, porque o ambiente aéreo é um ambiente muito veloz. Então, eles precisam de um outro recurso para que dê mobilidade. Esse recurso é o sistema nervoso simpático. Então, o parasimpático primitivo é como se fosse o freio do carro, aquele que traz o congelamento, os estados dissociativos. O sistema simpático primitivo, que compõe o sistema reptiliano, é o acelerador do carro. É quem nos dá carga para lutar ou fugir. E ele também está relacionado, muitas vezes, com as respostas de perigo. E quando nos sentimos sob perigo, o que vamos fazer é, provavelmente, brigar com o vizinho, porque ele entrou junto comigo no elevador. Eu vou lutar pela comida, então eu vou querer pegar toda a comida que tem no supermercado, todo o álcool gel. É absolutamente irracional. Se o álcool gel ele tem a função de me proteger, mas me proteger só existe me proteger enquanto bando. Se eu estou protegida e você não está protegida, eu não estou protegida. Se eu pego todo o álcool gel da prateleira, eu também estou desprotegida pela sua desproteção. Então, a resposta é irracional, que parece irracional, porque está vindo desses lugares irracionais, né? Exatamente. Parece tão racional, óbvio, eu vou estocar toda a comida, porque não sei o que vai acontecer, todo o álcool gel, mas, na verdade, esse é um perigo, não é individual. Estamos vivendo um perigo social. É verdade que os índices de mortalidade do coronavírus não são altos, se comparados com várias outras doenças que já estão, com as quais já estamos muito mais acostumados. Mas o problema do coronavírus, como um problema social epidemiológico, é que ele esgota, ele colapsa o sistema de saúde. Para mim, para você, para os nossos. Então, todas as doenças que pré-existiam continuam existindo. E uma pessoa, por exemplo, que tem um AVC, uma parada respiratória, ela não tem o sistema de saúde disponível pela sobrecarga do sistema para que ele possa tratar das doenças que já são cotidianas. Então, essa resposta que vem de luta ou fuga pelo sistema simpático
ela nos leva a comportamentos irracionais que não nos aumentam a chance de sobreviver. Só para contextualizar, para quem chegou agora, estão pedindo para a gente repetir a pergunta, que a minha pergunta para a Liana foi, mediante a esses eventos que chegaram nessa velocidade, nessa intensidade, as respostas em relação a esse evento, elas vão passear por luta, fuga, congelamento, e a gente navegou um pouquinho no engajamento social, que é quando eu estou com o outro, é uma possibilidade de regulação que nesse momento está sendo tirada. Então, a Liana está dando todo um panorama agora de como isso começa em nós. Então, esse estado de congelamento, com esse sistema parasimpático, que é o primeiro sistema, o mais primitivo, depois chegando no simpático, que é essa ativação de luta e fuga, e depois ela vai chegar no próximo sistema, lá no verdinho, e simbolizando aí o farol, né? O vermelho pare, o amarelo passa logo, que vai deixar logo assim. Atenção e cuidado! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o que vai dar? E é mais ou menos Acelere logo, atenção e cuidado. E aí a gente está passeando, né, nessas respostas para compreender o que estamos sentindo e como é que isso aparece nas nossas ações. Então, a minha pergunta foi dentro desse contexto, tá? Para quem está chegando agora. Legal, obrigada. Então, eu também estava passeando na explicação desse sistema que nos ajuda aí entendendo o que acontece conosco, né? Então, eu espero que algumas fichas estejam caindo do tipo... entendi, então, esse estado de torpor, esse estado de desorientação ou esse estado de negação com que eu me sinto agora faz parte de uma resposta mais dissociativa. Eu entendi agora esse senso de urgência que eu tenho que sair para comprar todo o álcool gel e, paradoxalmente, me tornar desprotegido, porque eu só vou estar de fato protegido quando a minha comunidade estiver protegida, né? Então, entender um pouco dessa sensação interna, dos comportamentos irracionais que acabamos gerando e ajudando a colocar nomes, a monitorar, a reconhecer, para que possamos escolher, eleger comportamentos que sejam de verdade reguladores, porque essa é a nossa grande tarefa. Estamos não é diante de uma corrida de 100 metros rasos. Nossa tarefa não é ver quem chega primeiro. Estamos diante de uma maratona de revezamento. Então, vamos precisar fazer alternâncias das nossas competências aqui. E, nesse sentido, é muito lindo ver na internet a oferta de diversos profissionais com seus recursos, porque, mais do que nunca, como espécie, como humanidade, vamos precisar simbolicamente nos dar as mãos, né? Que significa chegar nesse último sistema aqui, o sistema também parasimpático. Ele é também um freio, mas ele é um parasimpático mamífero, especificamente mamífero. Quando os mamíferos chegam à Terra, eles precisam de um componente neurobiológico que ajudem eles a estabelecerem as funções do vínculo que são exclusivas dos mamíferos. Vínculo, engajamento social, comportamento lúdico, coordenação de emoções, de intenções. Então, ele desenvolve um outro ramo do sistema parasimpático, que a gente pode chamar aqui do parasimpático mamífero, e ele é o responsável pelos estados de segurança. Então, no início da nossa fala, a gente estava dizendo, vivemos um grande paradoxo. O paradoxo de que nos é pedido isolamento por nossa segurança, por outro lado, mais do que nunca, como bando, precisamos nos conectar, né? E se a gente não busca esses recursos de conexão, muito provavelmente vamos cada vez mais ocupando esses estados de desregulação. Porque existe uma lei, no nosso comportamento existe uma lei. E a lei é o seguinte, se a segurança desaparece e o perigo entra em cena, nosso corpo, na sua sabedoria, ele desliga esse sistema mamífero, esse parasimpático mamífero. Porque, por exemplo, se vem um leão na sua direção, você não tem nenhuma função de adaptação ficar pensando se ele quer brincar com você, ou se ele vem para te comer, ou se ele é macho ou fêmea, se ele é adulto, ou se ele é um jovem adolescente. Corra! Né? Então, corra, e para isso é melhor que você não pense
que você devolva a competência biológica reflexa da sua fisiologia, a governança do sistema reptiliano simpático. Então, existe, digamos, uma lobotomia, um corte funcional desse sistema de segurança. Por outro lado, se eu me mantenho sobre essa fisiologia, eu vou fazer coisas irracionais, como a gente viu. E mais do que isso, quando o senso de perigo vira ameaça à vida, eu também vou desligar o sistema simpático. E toda a minha fisiologia fica governada pelo sistema velho, primitivo. Isso vai me dar menos capacidade de adaptar, menos capacidade de estar curiosa para o que se me apresenta como ameaçador, né? Então, é claro que todos nós estamos sob ameaça. É claro que todos nós estamos sobre diversas ordens de ameaça. Ameaça sobre nossa saúde física é uma delas. Ameaça sobre nossa estrutura logística, nossa fonte de renda, nossa agenda, nossas viagens. Eu tive toda a minha agenda desmarcada de viagens entre março... Essa live era para estarmos juntas, né? A gente está aqui, eu em São Paulo e você em Salvador, com outras temáticas e estamos aqui lidando com isso. Exatamente, né? Então, são ameaças de muitas ordens. Ameaça da nossa rotina, tudo aquilo que nos trazia segurança, porque a gente sabia exatamente o que iríamos fazer ou acordar, né? Uma sequência de comportamentos que dão um trilho para o correr do nosso dia e que, de repente, a gente não tem mais. Então, tudo isso é muito desafiador, juntando com um componente. A imobilidade em si, ela não é igual ao congelamento. A imobilidade, ela pode ser um desfrute altamente regulador quando eu tenho segurança. Eu posso, através da imobilidade com segurança, experimentar, por exemplo, estados de solitude, estados meditativos. Eu posso experimentar intimidade, conexão, sabe? Quando você junta com sua pessoa querida. E não precisa trocar palavras, porque tanta coisa está sendo dito, tanto discurso pelo toque, pelo cheiro, né? Pelo contato, pela imobilidade. Mas, quando estamos sobre uma condição de imobilidade e estamos convidados a uma clausura, a uma imobilidade. Então, essa receita de imobilidade com perigo é uma receita que convida aos estados de congelamento. Imobilidade com perigo é isso aqui, é congelamento. Imobilidade com segurança é isso aqui. E essa é a fisiologia que nos dá imunidade. Essa é a fisiologia que precisamos ter para proteção e para regeneração, né? Então, é um desafio. E uma outra ordem de perigo dessas ameaças, eu acho que é o adoecimento da saúde mental e emocional, que é pouco vista, pouco cuidado. Eu estava dando uma aula essa semana que disse, se você bate um martelo no seu dedo e a dor te chama a atenção, captura a sua atenção dizendo, olha para cá porque feriu e você precisa cuidar disso, né? Uhum. A gente recebe diversos golpes que doem, mas a gente não tem esse treino de deixa eu ir lá ver aonde está doendo e poder, de alguma maneira, estar com aquilo em mim que está clamando pela minha atenção, seja através de um discurso de tristeza, seja através de um discurso de medo, de desamparo, de raiva, de tudo isso junto. E eu acho que se a gente também não considerar, principalmente pelas condições do isolamento, essas necessidades de autorregulação, de autocuidado, de usar os recursos possíveis para oferecer esse... Deixa eu chorar, vamos chorar juntos, se for o caso. Se eu tiver que tremer, que eu trema com alguém junto comigo. Mas que eu possa permitir o meu corpo fazer um processamento que ele sabe fazer dessas emoções. Então, no sistema imunológico também nessa qualidade, não só de prover e dar conta de um vírus, mas prover e dar conta de processar todas e cada uma dessas emoções. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Desse processamento tão bonito, que é tão ignorado e tão não permitido. Claro, claro. Eu diria, são duas habilidades que a gente precisa colocar como que em dois pratos de uma balança, porque elas precisam se regular ritmicamente. A capacidade de sentir o que eu estou sentindo, de
soltar o que eu estou sentindo, de chorar o que eu estou sentindo, de compartilhar o que eu estou sentindo, mas ritmicamente me regular com a capacidade de me desidentificar do que eu estou sentindo, de convidar para a minha atenção e para a minha intenção outros elementos que me desviem desse sequestro atencional que o perigo me traz. Então, é como se eu precisasse colocar em 2 pratos de uma balança para que eu me movesse ritmicamente entre uma coisa e outra coisa. Eu vou procurar trazer um pouco mais de recurso para esses 2 pratos de balança, certo? Certo. Bom, eu imagino também que algumas perguntas estejam passeando por aqui e eu quero só trazer uma proposta de que, como a gente está falando um bocado, se não tiverem tempo para todas as perguntas que passearam por aqui, uma coisa que a gente tinha pensado é fazer uma próxima live focando nessas perguntas, né? Uhum. Sim. Então, até agora, assim, não, acho que até o momento chegou uma, pelo menos para mim aqui, que o pessoal mandou, que é para eu repetir a pergunta que eu já fiz. Uma pessoa tinha escrito que isso das pessoas falarem daquilo, isso não é nada, é uma forma de negação. Essa eu vi. Uhum. E a Saf está pedindo para a gente trazer um pouquinho de exemplos práticos. Ok. É onde eu quero chegar agora aqui dentro dessa conexão, né? Dos 2 recursos que a gente está colocando nesses pratos da balança. Tá. Então, bom, vou começar com os recursos de conexão com a dor, de conexão com o corpo, com a experiência sentida. Vai ser muito importante, assim, o corpo é a nossa instância mais objetiva. É a instância onde eu profundamente sinto tudo o que eu sinto. A maioria de nós se sente, quando é perguntado assim, qual é a pior coisa? Qual é a coisa mais difícil de viver algo que sobrecarrega? É a emoção associada a isso. Mas a emoção, na verdade, o aspecto mais difícil da emoção está na conexão com o que eu sinto no meu corpo, né? Então, eu vou fazer uma pequena experiência com as pessoas que estão escutando. E a experiência começa pedindo para que elas observem como que elas estão sentadas. Em primeiro lugar, percebam os pontos de apoio e amparo de seus corpos. Os pontos de apoio e amparo físico são normalmente nossos pontos de conexão com o senso mais primitivo de amparo, também psicológico. Então, desfrutando dessa consciência, o convite que a gravidade faz para que nosso corpo se assente sobre esses apoios. E percebendo simplesmente quando você reconhece que o seu corpo tem um chão onde ele pode se entregar, onde ele pode entregar o seu peso. O que começa a acontecer se tem alguma novidade no seu campo de experiências sentidas? Se tem alguma novidade que começa a acontecer? Como, por exemplo, o ombro se solta, como, por exemplo, o peito se solta e o diafragma começa a ter um espaço mais confortável para respirar. O peso de quem se carrega no cabide pode ser entregue para o apoio do quadril e a gente pode simplesmente ter mais espaço para sustentar nossa verticalidade sem esforço, né? Então, uma simples conexão com a nossa presença, às vezes, pode fazer com que o vidro da Liana está invertido. Essa imagem aqui está invertida, né? Eu já expliquei um pouco sobre ela e a gente usou basicamente o sentido vertical dela. As palavras que estão aqui, para quem não acompanhou, são: esse é o parasimpático primitivo velho, que está associado a situações de ameaça à vida. Esse é o sistema simpático, ele está associado a situações de perigo. Esse é o sistema parasimpático mamífero, e ele está associado a situações de segurança. Então, o fato de levarmos nossa atenção para o nosso corpo, por exemplo, se eu estou sentada de uma maneira em que meu diafragma está comprimido, e quando eu peço, leve a atenção para o seu corpo, eu fico curiosa de saber quantos de vocês
Quando eu pedi que levasse a atenção para o seu corpo, imediatamente organizou a sua postura, porque o fato de colocar a atenção fez com que você pudesse sustentar uma presença física mais regulada. E é claro, se a gente pode sustentar uma presença física mais regulada, eu posso também dar um continente para os meus estados emocionais, para que eles não transbordem. É simples, assim. Se eu tenho uma intensidade de estados emocionais e eu não tenho um continente para eles, eles vão me inundar. Mas se eu vou construindo um continente para esses estados emocionais, eu tenho um lugar para conter aquilo que eu estou sentindo. Então, essa é a função do corpo, é criar esse vaso continente. Então, eu diria, desfrute explorar um pouco mais dos apoios, dos recursos que você tem com o seu corpo. Todos nós nascemos com 2 equipamentos de regulação corporal incríveis. Você ia dizer alguma coisa, Céssia? Eu só ia dizer dessa questão das emoções, do processamento delas, né? Porque uma vez que sim, o medo vai me visitar, que sim, a tristeza possivelmente, raiva, enfim, todas as emoções correspondentes a esses eventos vão me visitar. A possibilidade de processamento dessas emoções está nessa qualidade de ser esse espaço para elas, né? Desse corpo ser esse continente onde elas possam realmente ser processadas, alquimizadas e não se tornarem formas de possessão, no sentido de que eu sou sequestrado pela raiva, eu sou sequestrado pelo medo e eu passo a agir diante disso sem perceber que eu estou perdido de mim. Então, o caminho, né, para poder fazer esse processamento, com esse exemplo do copo, é realmente estabelecer essa presença, de estar presente no nosso corpo e, em especial, estar presente para com o que a gente sente, né? Que é diferente do fusionar de maneira desidentificada, como você também colocou. Claro. Tem uma pergunta que a gente acabou de receber que me tocou a pergunta, assim, como lidar com a dor dos nossos queridos que estão na linha de frente dos hospitais? E foi muito curioso, porque a resposta veio imediatamente para mim com a minha própria emoção. Uma dor quando sentida junto. É como se o vaso da conexão se estendesse, se torna uma pele estendida, um corpo estendido para que a gente possa sentir. Então, poder trocar como estamos nos sentindo, poder chorar. O choro não é o problema da humanidade. O choro é a fórmula que a humanidade encontrou de se lavar por dentro. Então, se permitir chorar junto, se permitir dar nomes àquilo que está sentindo e se permitir que podemos usar o nosso corpo para acalmar também. Então, podemos tocar, era o que eu ia falar quando eu percebi que você vinha com alguma colocação sempre extraordinária. A gente nasce com 2 equipamentos muito importantes de regulação. O primeiro equipamento é o autotoque. Tem uma pesquisa, tem várias pesquisas com animais selvagens e animais domésticos, né, animais de laboratórios, e eles mostram o seguinte: quanto maior a frequência de lambidas que esses animais fazem em si e na sua prole, maior capacidade de saúde, de regulação e de comportamento cooperativo. A gente tem outras formas de lamber. A mão é uma grande forma de lamber. Então, a gente pode simplesmente estar junto. Evitar dizer coisas como: não fique assim, não. Poxa, isso vai passar, veja bem, não existe só isso. Porque, na verdade, o que acontece quando as pessoas escutam não fique assim, não, é uma extrema solidão. Não fique assim, não significa o outro que poderia ser o vaso estendido para estar comigo na minha dor, não suporta a minha dor. Então, eu me recolho, eu fico ilhado com a minha própria dor. Então, estender esse vaso de conexão. Lambendo é uma forma simbólica. Simbólica. E até quando a gente fala com o outro, né? Querer passar a experiência nesse sentido. Me sinta aí com você agora, né? É nesse sentido do toque experiencial simbólico.
Tem mais uma pergunta aqui. Então, só deixando claro, a lambida é uma imagem simbólica de toque, de contato, da possibilidade da gente estar junto, da gente criar continente, né? Então, isso pode acontecer quando uma pessoa está com uma qualidade de muita dor, de muita desesperança, mas isso também pode acontecer quando a família está dentro de casa se irritando muito e brigando por qualquer coisa. Isso foi uma outra pergunta que chegou aqui, né? Então, mas nesse momento, o que eu diria, quando as pessoas estiverem muito irritadas, darem-se conta do estado de irritação já é extraordinário, porque isso cria a possibilidade de que cada um tome uma pausa e cada um vá buscar, por exemplo, o seu tempo de regulação, de se tocar, de contemplar alguma coisa, de alongar, de fazer um movimento. Então, esse é outro grande equipamento. Primeiro grande equipamento, autotoque. Segundo grande equipamento, movimento. Alongar, tocar, mover o corpo, convidar os músculos a estarem presentes, né? Então, tudo isso estar aqui dentro daquele continente, no prato da balança, aquele continente de como sentir o que eu estou sentindo. Tem uma pergunta, estar em isolamento e se conectar, novas formas, né? A gente já falou um pouco sobre isso, de buscar formas significativas de contato, seja através da interação por recursos digitais, em que eu possa coordenar emoção, expressão facial, seja através da escuta, da prosódia da voz, né? De poder, às vezes, fechar o outro, imaginar que o outro está aqui comigo e deixar que a melodia da voz da pessoa possa me tocar por dentro. Mas vamos agora olhar um pouco para o outro prato da balança, né? Que é o prato que diz respeito à nossa capacidade de desidentificar da dor. Ela é tão importante quanto a capacidade de conectar com a dor. Mas a vida, ela se regula ritmicamente. Se a gente olha para tudo que é vivo, e até mesmo para a Terra, como um grande organismo vivo, se regula ritmicamente, né? Então, a gente tem a maré quente, a maré que esvazia, a gente tem a primavera, o verão, e temos o outono e o inverno, temos o dia e temos a noite, temos a inspiração e a expiração, temos a sístole e a diástole, ou seja, a vida se regula ritmicamente, pendulando entre esses dois pratos da balança. Então, é muito importante sentir, mas não ser atolado, sentir exclusivamente de maneira que eu seja atolado por essa dor. Por isso é muito importante se desidentificar. E ter recursos, então, para convidar a nossa atenção a conectar com outras informações. Como, por exemplo, eu convido vocês, nesse momento, vocês que estão aí nos ouvindo, eu convido vocês a explorarem na sua casa alguma coisa que você ainda não viu. Olhe, procure alguma novidade. Olhe para a sua casa como se você estivesse olhando pela primeira vez, como se fosse um ET chegando aqui, sem o pressuposto de que você já conhece tudo, que o Mindfulness chama de mente de principiante. E com essa qualidade, procurando ver as novidades, coloque a sua atenção em algo que particularmente te toque pela beleza. Pare um tempo em contato com essa imagem. Enxergue os detalhes dessa imagem, as cores dessa imagem. Feche os olhos um pouquinho. Veja se você consegue enxergar essa imagem na sua tela mental. Veja se você consegue permitir que essa imagem te toque por dentro. E ao fazer isso, note que qualidade se faz presente no seu corpo. Quando você pode desviar sua atenção para algo que traz curiosidade, para algo que lhe permite conectar com beleza, né? Note o que isso traz para a sua fisiologia.
Então, essa pendulação da atenção para qualidades que nos são reguladoras, ela nos ajuda a desidentificar daquilo que nos traz dor e ela ajuda a ligar nosso sistema de segurança. Eu posso dizer para vocês, poderia explicar aqui em muitas horas toda a neurobiologia do sistema de segurança, mas para me tornar simples, e eu espero que convincente, de que recursos como esses, eles são simples, mas eles não são simplistas, eles são muito profundos. A qualidade da curiosidade, ela é mais do que uma função mental. Ela é um estado neurobiológico. Quando eu estou sob perigo, toda a minha atenção se restringe para o que é que eu preciso fazer para lutar ou para fugir. Fecha-se a condição de curiosidade, que é o que me permite sintonizar com o novo. E é precisamente o que me permite emergir as respostas criativas, as respostas inusitadas, e é tudo que a gente precisa em um tempo em que todo o nosso repertório não é suficiente para lidar com uma pandemia nunca antes conhecida. O novo precisa ter espaço para surgir num ambiente de tensão e fechamento. Como vai surgir se não há canais abertos para, né? Uhum. E até estou pedindo mais exemplos e possibilidades de autorregulação, além do toque. E como é que eu posso me conectar isolado, também surgiu aqui nos comentários. Então, essa é a beleza da transcendência da nossa capacidade, porque acho que a nossa espécie, ela aprende com a vivência do outro. Tudo que a gente faz é a vida que já veio antes, né? É quem já viveu e deixou o seu conhecimento. Então, aquele livro que te toca, aquela obra, aquela arte, isso tudo são formas de conexão que você vai para o verde, ao invés de buscar a forma de conexão desregulada pelo vermelho, que é ficar vendo notícia o dia inteiro, mandando mensagem de catástrofe o dia inteiro, que não vai te colocar em regulação, vai te colocar em mais desregulação. Mas seja a voz, seja o canto, seja a arte, como a frase linda que você fala sempre, a arte existe porque a vida não basta, né? Não sei. Então, essas são as formas que a gente vai transcender, né? A Liana está aqui hoje se transcendendo, vindo para uma live ao vivo, trazer. Então, a gente vai encontrar esses caminhos, e esses caminhos vão chegar cada vez melhor e mais rápido se a gente começar a abrir espaço. E o espaço só se abre se a gente informar para o nosso corpo: eu estou aqui com você agora, eu cheguei. Que é o estado de presença, é o estado de perceber aqui, não ser a própria tristeza, e se precisar chorar. Então, cada um de nós vai encontrar esses caminhos de estar junto, seja um profissional da saúde que está na linha de frente. Então, é o seu olhar, o seu toque, é a sua mensagem, mesmo que virtual nesse momento. É isso que vai nos unir e as soluções vão surgir. A gente ainda não sabe, porque, de novo, a gente está lidando com algo que a gente nunca lidou. Claro. Eu vi aqui uma frase de alguém pedindo que repetisse o exercício, mas essa live vai estar gravada, ela vai ser atualizada no YouTube, então vocês podem rever isso com toda calma, pausar, né? Escutar de novo, refazer os exercícios, compartilhar. Então, vai estar... Ela vai ficar 24 horas aqui já no Instagram, assim que ela finalizar, ela vai ficar 24 horas e já... Ainda hoje, ou no máximo amanhã, ela vai subir para o YouTube. Tem só uma pontezinha para a gente começar a fechar. As meninas vão escrever agora para vocês o e-mail do Essential Life. Se teve alguma pergunta que ficou para você, ou que chegue, ou que, enfim, não foi respondida, a gente tentou cobrir todas aqui, você pode mandar a sua pergunta para o Essential Life, para que a gente possa, né, as meninas, a Liana, que vai orientar todas as respostas, fazer. Tem o compromisso de retornar, de repente trazendo as respostas ao vivo também. E como vocês viram, a Liana é uma doutora, master, blaster, aster, todas as palavras possíveis na área de trauma, em especial trauma de desenvolvimento. Uma das mudanças está ligado a um dos seus treinamentos, e muitos dos alunos que estariam nesse treinamento estão aqui. Então, se você quiser falar um pouquinho disso para a gente começar a fechar. Ok, claro. A gente deseja recriar também, e é isso que eu estou fazendo, me recriando, me reinventando, e com muita alegria
aprendendo com você, aprendendo com as meninas da Essential Life, aprendendo com minha filha e meu marido, que são muito mais tecnológicos do que eu. Então, é realmente uma delícia poder estar acompanhada. E a gente vai procurando criar outras formas de estarmos juntos nessa comunidade. Se for necessário fazer um adiamento do workshop Trauma e Desenvolvimento, vamos fazer, vamos encontrar as formas mais cômodas de que todo mundo tenha as suas necessidades contempladas. Vamos criar formas também de alimentar. Esse pode ser um tempo de incubação do workshop também. Então, alimentar vocês com alguns textos, com alguns filmes, com alguns recursos, para que quando chegarmos no workshop eu vou ficar muito curiosa do que é que pode acontecer com esse workshop tão incubado, tão nutrido, tão fertilizado. Então, assim que for possível que os cenários se definirem, a gente vai dar notícia para vocês. Tem uma pergunta que eu gostaria de responder de uma forma muito breve, porque eu acho ela muito relevante antes da gente fechar. Como fazer para acalmar crianças quando nós estamos desorganizados, né? Quando nós estamos sobre esse estado de raiva, de impaciência. Isso, para mim, parece essencial. E eu quero ser breve, podemos depois voltar para essa pergunta, mas a grande resposta é: a criança vai se acalmar muito mais com o meu estado fisiológico do que com o que eu falo para ela. Então, em primeiro lugar, se retire. Veja se tem um adulto que pode estar com ela. Busque você, adulto, se regular, para que você possa fazer a oferta da sua fisiologia mais regulada. Ela vai ser o continente para que essa criança aprenda a se regular. Você pode, eventualmente, dizer para a criança: olha, nesse momento, mamãe precisa de um tempo, eu já volto. Né? E oferecer algum recurso para que a criança possa ter um contato de qualidade, porque a gente pode dizer, contato sem qualidade desregula. Então, como espécies, podemos nos corregular, mas juntos, sem qualidade, podemos nos co-desregular. Então... E só um comentário sobre isso. Os profissionais da área que estão aqui, não só os enfermeiros, terapeuta, psicólogo, aquele... É a mesma coisa, tá, gente? A gente vai precisar se regular muito para poder atender. Por favor, autocuidados, né? Seu companheiro, né? A gente falou de... O autocuidado nessa hora já é, assim... É a convocação número 0 dessa profissão. Eu falo isso, sei lá quantas vezes, eu sou até repetitiva. E agora, é máscara de oxigênio o tempo todo para poder ajudar outra pessoa. Claro, claro. A imagem, né? Primeiro, se você está num avião e máscara de oxigênio cai, coloque primeiro a sua, depois auxiliem as pessoas com necessidades. Essa é uma imagem para vocês terem em mente, né? Então, os atendimentos têm sido desafiadores. Posso imaginar. É verdade. Então, a gente agradece muito a participação de vocês. Na verdade, eu posso dizer para vocês, esse é o meu primeiro sutiã, como eu costumo brincar. Aquele primeiro sutiã da propaganda que a gente nunca esquece. E é um pouco assim, vocês fazem parte da minha história, Ceci, fazendo parte da minha história como essa anfitriã tão instigadora, tão generosa também. As pessoas que participaram aqui, com quem eu me senti tão junto, tão acompanhada. Então, obrigada por isso. E vamos observar as perguntas que ficaram faltantes para a gente pensar em um próximo encontro, né? Canais de comunicação, para quem está perguntando. Aqui no Insta do Essential Life, você pode mandar sua pergunta no direct. Você, pelo meu mesmo, Cecilia.Laureano. Canal do YouTube é o mesmo nome, tanto Cecilia Laureano quanto Essential Life, ok? Fiquem acompanhando, vão chegar. A gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance para trazer informação de qualidade. Né? Compartilhei com as meninas hoje. Vai ter live na semana do dia 30 sobre o trabalho de terapeuta de si, tanto aqui no canal. A Liana vai voltar, então se mantenham conectada nessas redes, que tudo que tiver ao nosso alcance para a gente ter esse tempo juntos. Ficaram aqui quase 200 pessoas juntas e a gente ficou, né? Variando aí de 160, 180 pessoas. Vários corações surgiram, sempre rolando aqui na tela. Então, a gente conseguiu fazer um pouquinho do que a Liana trouxe, do que a Liana está nos ensinando. E esse vai ser o caminho da gente atravessar, gente. Então,
Gratidão, gratidão às meninas do Essential Life, a você, minha musa, minha professora, minha mestra. Que a gente possa encontrar mais momentos assim. E estamos mestras recíprocas, né? Quanto que eu estou aprendendo com você. E é muito bom, me sinto muito segura nesse aprendizado. Obrigada, Cécia. Obrigada. Obrigada a você, gente. Grande beijo, boa noite, descansem e que o coração hoje durma um pouquinho mais quentinho. A gente está